Autocuidado. Quanto mais eu me conheço, melhor eu pratico. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre esta questão do autocuidado e eu quero que vocês prestem atenção porque geralmente quando a gente fala de cuidar de si, as pessoas não costumam dar muita importância. Existem campanhas, há uma série de coisas que está sempre na mídia. E geralmente quando a gente fala de autocuidado, às vezes alguém pode pensar naquela questão de autoajuda, não é fora dessa comparação aí, dessa linha, sacou? Então, o que que acontece? Nós vamos trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre esse autocuidado e, ao mesmo tempo, fazendo uma leitura, uma perspectiva do próprio ser. Nós estamos caminhando para um trabalho em que exige a identificação do eu. Como eu me percebo? Como você se enxerga? Porque há uma diferença entre a forma como você se percebe, como você se enxerga, daquela que as pessoas notam, observam ou falam a seu respeito. E a gente sabe que existe um grande conflito aí, porque muita gente acaba comprando a ideia de alguém. E às vezes a forma como o outro te pinta não é necessariamente como você realmente é, e isso causa sofrimento, né? Também causa sofrimento na situação em que as pessoas tentam corresponder na íntegra com aquilo que desenharam para ele, principalmente pai, mãe, a família, a sociedade como um todo, faz um desenho de quem você deveria ser. E o mais importante é que você saiba quem você é. E como a gente escuta sempre essa história de que quem sou eu, o que que eu vim fazer aqui, para onde é que eu vou, mas parece que ninguém dá uma direção exata, fica muito vago, ou falam coisas que não atendem ao seu anseio. Nós vamos tratar desse assunto aqui dentro de uma visão didática relacionada à nossa matéria, ao estudo sobre projeto de vida, e vamos trazer reflexões sobre essa construção da sua própria identidade. E a nossa primeira abordagem aqui é feita com base na visão do ser humano a partir de 4 dimensões. Uma dimensão física, uma dimensão mental, uma dimensão emocional e espiritual. Nós não nos aprofundaremos aqui exatamente na definição de cada um desses termos, mas eu quero destacar alguns pontos relacionados principalmente à questão aqui espiritual. Quando a gente fala em espiritual, algumas pessoas têm uma tendência a trabalhar com a ideia do religioso. Nem sempre o espiritual está ligado ao religioso. O que acontece é que nós temos grandes manifestações na parte religiosa que invocam a espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela vai além e transcende daquilo que nós conhecemos como religioso ou religiosidade. Aí precisamos adentrar um pouco na definição desses termos para que a gente pudesse, então, não se confundir, porque quando falamos sobre o espiritual, não é necessariamente sobre o religioso, embora a parte no tocante ao espiritual muitas vezes está direcionada ao campo religioso. Mas aí fica para uma outra discussão para nós não nos perdermos aqui no ponto em que temos que tratar. Então, a primeira visão a ser colocada você consegue se enxergar nessas 4 dimensões? E em se tratando do autocuidado, a pergunta que eu faço: como você tem tratado o seu físico? Aqui envolve uma questão de alimentação, descanso, sono adequado, respeitar os limites do seu corpo. E a gente sabe que a juventude não trabalha muito bem com isso, se sente no auge do vigor e às vezes extrapola. O mental, nós queremos tocar na parte em que trata de toda essa questão relacionada à mente. Estudar é uma parte em que a gente procura trabalhar o aspecto da mente. Então, como você tem tratado a sua mente? Como você alimenta a sua mente? No campo emocional, eu quero basicamente frisar
o cuidado que nós devemos ter com relação a essa dimensão emocional, porque é comum na sociedade a manifestação de um sofrimento perpétuo. A concepção que as pessoas fazem de certos valores, de relacionamento dele com o outro, a construção de ideias que se proliferam na sociedade sobre o que é o amor, a prática do amor, a relação amorosa em si, o conflito é tão grande que nós temos algumas melodias e ritmos que trabalham dentro dessa perspectiva da sofrência, para ficar ali lapidando o sofrimento da criatura. E o espiritual, como eu havia colocado para vocês, muita gente na atualidade nem toca ou prefere não trabalhar pensamentos ou ideias ou atitudes relacionadas à dimensão espiritual do ser, porque tem aversão a algumas religiões. Mas em outro momento a gente aprofunda essa ideia, apenas quero deixar claro que a dimensão espiritual do ser não é necessariamente a dimensão religiosa, e não me refiro aqui a práticas religiosas, porque uma pessoa pode fazer o exercício da sua espiritualidade fora da religiosidade, ou melhor dizendo, fora da religião. Ele pode encontrar uma religiosidade que não seja necessariamente na religião que nós conhecemos, até porque o significado de religião traz na sua base a essência do religare, ou seja, aquilo que reconecta o homem com o divino. E aí é importante a gente aprofundar uma reflexão sobre isso, porque se o religare, que traduz o significado da palavra religião, tem a função de religar o ser ao divino, cabe também o questionamento sobre a imagem do divino em que as pessoas muitas vezes estão tentando se ligar. Seria mais ou menos assim: você se reconhece, percebe quem é você nas dimensões que você compreende, e você se reconecta e se conecta com esse ser divino nas dimensões dele ou nas dimensões que alguém desenhou dizendo que esse ser divino era desse jeito. Então, para lá de questionador, todas essas colocações que eu fiz aqui, elas exigem de você a reflexão no que diz respeito às dimensões da existência do ser humano. Aqui nós temos uma outra perspectiva sobre essa dimensão da existência do ser humano, ainda que estamos trabalhando as 4 dimensões, mas elas começam a se organizar aqui em uma tríade. E embora esteja numa organização tri, não é necessariamente o que nós conhecemos aí proliferado, manifestado, apregoado por determinadas religiões. Vejam vocês que o relacionado ao espiritual, que traz significado e contributo, ou seja, que contribui e dá sentido, está no centro da existência do ser. E ligado a esse centro, nessa existência do ser, eu tenho a dimensão emocional, que vai abordar todo o aspecto de relacionamentos. Eu tenho a dimensão intelectual, que visa a questão do crescimento e o próprio desenvolvimento do ser em todas as características dessa dimensão. E, claro, a dimensão física, que está diretamente ligada à sobrevivência. Por que eu trouxe esse desdobramento das 4 dimensões do ser que aparece aqui nessa disposição, dentro dessa perspectiva tríade? Porque muitas vezes as pessoas se enxergam ou se percebem ou aceitaram a ideia de que são criados, formados, constituídos a partir de conceitos oriundos e apregoados de uma religião, que também não tem nada de errado nisso. Nós não estamos aqui estabelecendo pontos antagônicos de certo e errado, nós estamos convidando você a uma reflexão sobre o autocuidado, ou necessariamente como você tem cuidado de você, se é que você tem cuidado de você, porque muitas vezes nós sabemos que as pessoas ficam esperando ser cuidadas por outro. E lembra do que eu disse lá no tocante à parte emocional, ainda se prolifera e se manifesta de uma forma acentuada a ideia do encontrar a outra metade da laranja,
Ou seja, encontrarei o par do meu sapato, aquele que vai me completar e me fazer feliz? Será que isso é uma realidade, uma utopia? Ou será que isso não existe e por isso a sociedade vive sofrendo tanto por não encontrar essa outra metade? Eu costumo brincar e dizer que geralmente muitos, quando encontram essa outra metade da laranja, já encontram chupada, só o bagaço. E fazer o que com esse bagaço? Será que esse bagaço te completa? Bom, mas aí são questões para outro assunto. Aqui eu tenho, só relembrando aquela disposição da imagem da construção do ser nas 4 dimensões, onde o espiritual está concentrado aqui no centro, e eu tenho as vontades que se ligam a esse centro espirituoso, as emoções e a mente. Mas a gente sabe que no decorrer da história e com o passar do tempo, na existência e fundação de religiões e de grupos religiosos, de pensamentos, correntes filosóficas e uma série de outras coisas, acabou surgindo a ideia da tríade na concepção da existência do homem, onde ele está formado pelo espírito, pelo corpo e pela alma, e Deus é aquele ser que ocupa o seu centro. Então vejam vocês que aqui nós começamos a ter uma certa diferença. Há uma diferença de você acreditar que o seu espírito, o seu ser espirituoso, a sua dimensão espiritual, ela ocupa o centro da sua existência, para acreditar nesse outro ponto onde o seu espírito já é algo que se complementa com a existência do divino dentro de você. Não que isso esteja errado, mas são visões diferenciadas e que acabam contribuindo para determinadas concepções de quem eu sou e como eu sou formado. Essa concepção da tríade humana faz uma referência a uma construção da tríade do divino, ou seja, Deus, na sua manifestação, tem o seu papel e manifestação como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E nada mais justo do que uma colocação onde a criatura se iguala ao Criador. Essa é uma versão, essa é uma colocação, e mais à frente vocês vão entender por que eu fiz essa comparação entre visões aparentemente distintas, mas que de certa forma também trabalham o mesmo teor de concepção sobre quem é o ser humano. Fato é que a crença sobre a existência de uma alma, de um corpo, de um espírito, e há também aqueles que confundem e acabam dizendo ser a alma ou o espírito, e se você muitas vezes adentrar a certas literaturas, principalmente bíblicas, nas traduções há uma confusão entre os termos, onde muitas vezes a palavra espírito aparece para insinuar a existência da alma, ou a alma para insinuar a existência do espírito. É aquilo que eu disse a vocês. Para quem tiver interesse, se aprofundar nesses conhecimentos, vale a pena estudar toda essa terminologia e todas essas correntes filosóficas, porque isso, na verdade, vai ajudar você a ter uma compreensão e uma visão diferente dessa dimensão do ser humano. E uma vez que você venha a perceber a existência e a dimensão do ser humano um pouco mais ampla, talvez você dê um pouco mais de cuidado para essa sua existência, para esse ser que se manifesta na Terra. Fato é que a gente não pode discutir que grande parte da nossa sociedade acredita nessa concepção, o homem em 3 dimensões. Vejam que eu comecei falando sobre a existência do ser em 4 dimensões, e aqui nós temos a ideia que mais superabunda a cabeça das pessoas, onde eu sou formado pelo espírito, pela alma e pelo corpo. Seria então a alma aquela que carrega a essência do meu espírito e complementa a existência do meu corpo. Então eu encontro na existência e na concepção da ideia sobre alma aquilo que está ligado à matéria e aquilo que está ligado ao espírito. Então vejam que isso é realmente muito profundo e exige um debruçar com muito carinho para que você possa então se aprofundar nesses conhecimentos. Fato é, se você enxerga a existência do ser humano dentro dessas concepções, isso vai implicar valores,
vai determinar regras, e lá na frente vocês vão perceber que isso interfere na existência da nossa sociedade, que isso interfere na criação de leis, que isso interfere na definição do que é direito humano, porque eu estou falando da figura humana. A partir do momento que o mundo, a sociedade, um grupo de seres concebem a ideia da existência do homem nessas três dimensões, as leis e os direitos, as vantagens, as regalias, serão construídas e elaboradas de modo que não venha ferir a existência da alma, não venha ferir a existência do corpo e não venha destruir a existência do espírito. Bom, seguimos aqui ainda dentro dessa perspectiva e agora, porém, analisando de uma forma diferente. Eu passo a me enxergar, eu, o ser humano, com uma dimensão onde se trabalha o pensamento, onde se trabalha o meu sentimento e onde se trabalha o meu querer. Então, dentro desse meu querer, é o mundo interior se materializando no mundo exterior, ou seja, aquilo que eu quero, que está dentro de mim, é que vem à tona e se manifesta aqui na matéria ou fora de mim. Quando eu falo alguma coisa para alguém dizendo o que eu quero, eu materializo isso, eu torno isso algo tangível. O sentimento, ele está dentro de uma constante troca entre o mundo interior e o exterior, porque eu não sei, ou muitas vezes eu não consigo reconhecer até que ponto aquilo que é do sistema, que é do externo, interfere na concepção, na existência desse meu sentimento, ou aquilo que é genuinamente sentimental se manifesta e aflora através do meu querer se materializando no mundo. E aí entra a questão do pensamento. Até que ponto o que eu realmente penso vai interferir no meu sentimento ou o que eu sinto vai interferir no meu pensamento? Então vejam que são dimensões aparentemente diferentes, mas estão interligadas e tudo isso tem a ver dentro do assunto principal, o autocuidado. E por isso que a abertura dessa fala foi feita. Quanto mais eu me conheço, melhor eu pratico o autocuidado. Então, quanto mais eu conheço e reconheço a possibilidade de ser responsável pela manutenção dos meus pensamentos, da forma de pensar, mais eu praticarei o autocuidado. Da minha maneira de sentir, também terei cuidado e atenção redobrada para então cuidar desse aspecto da minha vida que vai interferir no meu sistema rítmico, vai interferir na minha circulação, vai interferir na minha respiração, porque vai mexer com o meu biológico, vai mexer com a minha matéria, com o meu corpo, com o meu físico. Bom, aqui vejam vocês que é uma perspectiva bem interessante de como o ser pode se perceber e a partir do reconhecimento e da importância de todas estas características, ele consegue então ter um olhar diferenciado daquilo que é praticar o autocuidado. Bom, dentro dessa perspectiva ainda sobre o pensar, sobre o sentir e o querer, vejam vocês que aqui no campo do pensar eu tenho o mundo exterior se desmaterializa e se torna imagem interior através de fotografias. Então, aqui já é uma perspectiva diferenciada, ou seja, aquilo que vem de fora vai se configurando como imagens mentais e vai adentrando a existência desse meu eu. O sentir está em polaridades, simpatia ou antipatia, ou eu sou extremamente atraído ou sofro uma repulsa incontrolável por determinadas coisas, fazendo a ponte entre o pensar e o querer e está em constante troca com o mundo interior e exterior. O querer a imagem interior se materializa no mundo exterior, que é aquilo que nós já havíamos comentado, colocado para vocês. Aquilo que eu quero, procuro fazer vir à tona. Bom, lembra que eu falei que é muito importante você perceber o ser em todas essas dimensões, porque a partir desse momento em que você se reconhece como um ser dimensional ou de várias dimensões de existência, você vai entender a participação e a atuação na dimensão social. Então, eu que trago comigo uma forma de pensar, uma forma de sentir e uma forma de querer,
tendo consciência que esse meu querer é impulsionado por uma série de coisas, que esse meu sentimento é alimentado ou sofre interferência ou manutenção de uma série de comportamentos e relações, e que esse meu pensar é formado por imagens mentais, fotografias de coisas que, inclusive, eu trago do próprio mundo externo para o meu mundo interno. Isso vai interferir na minha forma de aprender, vai interferir na minha forma de ser e vai interferir na minha forma de fazer. Então, o ser humano exerce o autocuidado e ele só aprende determinadas coisas, ou ele é de determinado jeito e só faz certas coisas a partir do momento que ele entende toda essa questão relacionada ao pensar, ao sentir e ao querer. E ele vai então conviver na sociedade, ou seja, nesse meio social, no bairro, na cidade, no país onde ele surge, onde ele vem a existir, exigindo liberdade, igualdade e fraternidade, porque ele quer viver de maneira fraterna com outras pessoas que também vão trazer gostos, vão trazer querer, vão trazer sentir e pensar. Claro que vocês já estão pensando na existência do conflito. Claro que vai gerar conflito, porque agora eu tenho dois elementos, ou eu tenho um elemento inserido no grupo, na sociedade, no bairro, ou melhor dizendo, eu tenho uma pessoa com um sentimento próprio, com um pensamento próprio, com um querer próprio, fazendo parte desse grupo. A sala de aula é um exemplo disso. Eu, como professor, tenho uma forma de pensar, de sentir e de querer e ver a vida. Você, aluno, tem uma forma também diferenciada e cada aluno tem a sua forma peculiar. E quando nós nos reunimos na sala, nós teremos então um grande conflito para manter a convivência, que é o que vocês estão acostumados a ver no Big Brother. Colocam em confinamento dentro de um espaço físico pessoas que trazem essa forma peculiar de sua existência, de seu ser, do seu existir, e nós teremos então conflitos. Conflitos onde talvez alguém vai privar o outro de certa liberdade, alguém não será tão igual ou diferente, superior ou se sentirá inferior, e nós sabemos que pela busca e pela disputa do poder, muitos trabalham na concepção de fazer com que o outro se sinta inferior, porque quando eu coloco o outro inferior a mim, eu cresço. Essa é a única forma de crescer perante alguém, de achar que eu sou melhor que alguém, é quando eu faço essa pessoa se perceber inferior. Está aí o motivo pelo qual a busca pelo poder e o dinheiro é uma ferramenta e um elemento utilizado na busca do poder. As pessoas, elas muitas vezes acreditam que elas querem dinheiro, mas na verdade elas querem é o poder e às vezes o poder que o dinheiro traz. E é tanto que aqueles que não conseguem o dinheiro, mas procuram poder de outra forma, através da agressão, através do uso de armas para poder inibir, intimidar, através de posturas, de linguajar, de forma de vida, de estilo, a forma como a pessoa dirige no trânsito, o carro que ela escolhe para dirigir, o tipo de aparência que ela escolhe, o linguajar, as músicas que ela escuta. Tudo isso tem a ver com essa existência do ser, do eu e o que eu quero imprimir, o que eu quero colocar diante do outro, talvez para que esse outro se sinta intimidado, se sinta inferior. E aí nós teremos no bojo dessa sociedade o aspecto cultural, a manifestação do jurídico e a economia. Então vejam que quando você reconhece com muita clareza as dimensões da sua existência como ser e passa a cuidar de você, automaticamente você estará cuidando ou contribuindo para a existência da cultura. Você estará cuidando e contribuindo para a existência do setor ou do sistema jurídico. E você com certeza estará contribuindo e fazendo parte do sistema econômico. Toda essa engrenagem da sociedade funciona onde cada um exerce um papel fundamental, primeiro na existência do seu próprio ser, como pessoa, como indivíduo, como cidadão, e logo em seguida como elemento complementar desse grande conjunto de engrenagens que movem essa sociedade, que movem o mundo e que move toda a vida. Eu tenho certeza que nesse momento você já começa a olhar para a expressão autocuidado um pouco diferente daquele momento em que nós fizemos a abertura desse comentário. Nós já tocamos aqui apenas uma forma diferenciada para você perceber
a importância do pensar, do sentir e do agir, do querer. E é interessante porque se nós dividirmos aqui de uma maneira gráfica, é como se a ação do pensar concentrada aqui na cabeça, o sentir ligado a essa questão das emoções do coração e o querer está impulsionado a essa parte dos movimentos dos membros e também relacionado à questão do que muitos vão reconhecer quando trabalham com pensamentos e estudos em linhas orientais que vão trazer à tona a ideia dos chakras básicos inferiores que ficam aqui nas regiões das genitálias. E aí, claro que você já ouviu falar que Freud trabalha e explica tudo relacionado ao sexo. É porque a questão do sexo está ligado à energia sexual que é a que traz a vida. Nenhum ser humano vem ao mundo se não for concebido, constituído, elaborado através das características dessa existência que é a energia sexual. Claro que a energia sexual ela não serve somente para a procriação, ela tem toda uma correspondência à nossa satisfação, ao nosso sentir, ao nosso pensar, ao nosso querer, mas em termos de atitude é quem abre as portas da existência, diríamos assim, de uma maneira rudimentar, a fabricação de outro ser. E eu coloco aqui uma visão matemática para reforçar e não deixar desaparecer da memória de vocês que o universo ele se expressa numa linguagem matemática. Se nós já escutamos demais, inclusive em músicas muito engraçadas, cada um no seu quadrado, ou seja, se você está no seu espaço, se você está naquilo que lhe pertence, que lhe corresponde, você vai apontar para vértices diferentes, você vai apontar para direções diferentes, partindo de um determinado ponto do seu quadrado, ou seja, partindo da sua existência, independente da sua mãe, do seu pai ou quem quer que seja, que não queira ou queira que você seja ou não seja de determinado jeito ou modo, você vai direcionar o seu sentimento, você vai direcionar o seu agir e o seu querer, e você vai direcionar o seu pensamento para determinados pontos que correspondam às suas vontades, aos seus desejos, porque afinal de contas a caminhada da vida obriga e exige que o ser se descubra. Alguns se descobrem por meio da dor, alguns se descobrem por meio do prazer, alguns vivem essa vida, morrem e não se descobrem. Essa é que é a grande realidade. E claro, não vão fazer e não vão praticar e não terão autocuidado. No que diz respeito ao pensar, eu devo estar sempre aberto aos novos conceitos, aos conceitos que estão ligados a verdades, a valores. Um exemplo é o que eu comecei a colocar para vocês no início dessa fala, quando eu disse sobre a concepção do ser divino. Se você acredita na sua existência como ser formado por um corpo, por uma alma e por um espírito, e que você é a réplica desse ser que se forma também de uma maneira tríade, ou seja, na manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso fortalece determinados conceitos e valores para a existência do ser. E claro que você vai estender esse seu olhar para os demais na sociedade, porque você enxerga o ser humano e se enxerga dessa forma. Mas não existe só essa maneira de se reconhecer, de perceber a si mesmo e de perceber a existência do outro no mundo. Existem outros pensamentos, outros conceitos que regem e que manifestam-se no pensamento das pessoas no próprio mundo onde você também convive. Sentir a novas habilidades. Então é você conhecer e trabalhar ferramentas para que deixe você um pouco mais habilidoso para lidar com os sentimentos. Os sentimentos eles existem de forma natural, mas alguns têm mais habilidades e outros não. Alguns têm habilidades de lidar com sentimentos que causam dores, outros não têm habilidade nenhuma de lidar com sentimentos que causam dores. E por não terem habilidade de lidar com sentimentos que causam dores, eles se tornam dependentes emocionais, muitas vezes daqueles que são os causadores da dor.
Exemplo disso é a pessoa que vive e que insiste em manter e levar a sua vida num relacionamento de sofrimento, num relacionamento amoroso de sofrimento, onde aquela pessoa que deveria ser a sua outra metade da laranja e promover o doce, está promovendo o amargo, o sofrimento, e muitas vezes você não sai daquela situação porque você não tem habilidade de lidar com sentimentos de dores e de perdas. Se você passa a ampliar a sua visão a respeito de si, talvez você descubra que essa é uma necessidade a ser observada e trabalhada e conseguirá fazer com que a sua vida mude de sentido, mude de direção, que são aquelas setas. Lembrando que cada um está no seu quadrado, mas que cada um também tem a responsabilidade de apontar as setas para a direção do sentido, pensar e do querer. E aqui são novas capacidades de querer. As pessoas se acostumam muitas vezes, eu não quero isso ou eu só quero aquilo. Conversamos com as pessoas e elas dizem, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso. Ninguém que parece querer outra coisa a mais, eu quero dinheiro. Nós sabemos, já colocamos aqui o motivo pelo qual muita gente quer dinheiro. Quer dinheiro porque o dinheiro traz o poder. Alguns usam a frase, o dinheiro não traz a felicidade, mas ele manda buscar. São concepções aí que as pessoas carregam e tentam levar a vida dentro dessa realidade. Aqui eu trago uma nova visão sobre o eu, dentro de tudo isso que já foi colocado, mas fazendo uma alusão à existência do passado, do presente e do futuro. Talvez você não saiba, mas o presente está muito ligado à ideia do sentir, do realizar a sua missão, de fazer valer os seus valores, de se integrar ou entregar aos impulsos do seu destino. E o passado é onde você pode pensar. Muitas vezes no presente a pessoa não pensa, ela só sente, ela se joga, ela se dá e se doa para a situação. No passado é onde você faz as leituras, é onde você conhece, reconhece, aceita ou rejeita determinados erros ou acertos, você potencializa, você descobre vocações, você enxerga talentos, reavalia ou reaviva experiências e traz à tona certas habilidades. Então, é só com um olhar peculiar para o passado que você consegue pensar em tudo isso. Geralmente no presente você está entregue ao sentimento, ao calor da emoção. Por isso que dizem que o apaixonado não pensa direito. E no futuro é onde você projeta e lança o seu querer. Então, qual é a minha missão, o que eu quero, o que eu vou fazer da vida, quais são os meios e os objetivos, qual é o meu desafio, onde vou chegar. E, claro, o conflito e a preocupação que muitos carregam é porque não entendem o sentimento que têm, fazem leituras equivocadas da situação do passado e aí começam a ter medo e sofrer com o futuro. Isso é um indício de que a pessoa não está cuidando bem de si, ela está cuidando muito mal. Aqui nós temos uma outra perspectiva sobre essa análise da dimensão do ser dentro do pensar, do sentir e do querer. Algumas situações que podem se desdobrar a partir do momento em que você não tem o olhar atento para estas questões. Você, no seu pensamento, pode receber estímulos. Então, o programa de televisão que você assiste, a música, o estilo de vida que você leva, as pessoas que você admira, quem são os seus heróis, eles estimulam a você ter certas percepções alimentando seus pensamentos, para que você possa então fazer os seus julgamentos do que é certo e errado. E isso vai fazer você estabelecer conceitos ou preconceitos. E essa sua forma de pensar que define quem é você no mundo vai imprimir a percepção, como você percebe as coisas, como que você enxerga. Por isso que nós temos pessoas que diante da mesma situação, um percebe de uma maneira catastrófica e outro percebe como uma grande oportunidade. Você pode sofrer uma percepção distorcida, classificar erroneamente determinadas situações, como eu disse, pode conviver com preconceitos e se aperfeiçoar ou diria assim, se apegar a críticas. Isso vai causar uma certa cegueira diante da realidade. Há inúmeros exemplos de pessoas que se tornam cegas diante da realidade e você já foi
participante disso ou testemunha, no sentido de dizer, será que essa pessoa não enxerga isso? E olha toda a trajetória de onde isso vem na vida do ser humano. A antipatia, repulsa, simpatia, atração e polarização, que estão ligados ao sentimento, pode fazer com que você se torne um dependente emocional. Eu dei um exemplo aqui na minha fala e vocês vão lembrar disso. As ações intempestivas ou impensada, que é a questão do impulso, é aquele ser que é movido pelo querer. É aquela criança birrenta. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você se torna cego diante da realidade, não vê que aquilo vai te matar, mas você quer. Você está vendo que aquele relacionamento amoroso não presta, não te leva a nada, a companhia daquela pessoa, a convivência com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas não promove o crescimento, não traz benefício para a sua vida, mas você quer porque quer e vai querer e vai agir e vai fazer, movendo suas ações, sua força contra o mundo e contra tudo, inclusive contra Deus, se ele se manifestar da forma como dizem ou como alguns acreditam. Isso vai imprimir você hábitos, rotinas, impulsos e desejos. Então tem gente que, não consigo mudar minha vida, porque eu não consigo levantar cedo, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer isso. Rotinas, hábitos. E aí vai colocar a pessoa numa zona de conforto e a mudança vai sempre ser um transtorno, a mudança vai sempre exigir muito da pessoa, ela não consegue mudar e não consegue projetar. Isso, quando alcança o ser humano numa certa idade da vida, ele está fadado a morrer nessas condições, sem que promova nenhum tipo de mudança. Porque quando ele é jovem, ele não tem essa percepção, ele não tem esse autocuidado, ele não se enxerga como um ser humano nessas dimensões. E depois da meia-idade, talvez ele está calejado, sofrido e já não tem mais forças para lutar e fazer passos firmes em uma caminhada. Ele está acometido pelo medo do desconhecido e ele se conforma com a miséria e com a lamúria da vida a qual ele está submetido a viver ou morrer naquelas condições. Por isso que é importante saber para o que você olha, ter atenção em que você põe e deposita o sentimento do seu coração e o que é que toca você, ou o que você tem tocado, ou o que você apalpa, ou o que você busca na vida. São três situações básicas que requerem muita atenção para que você não se perca na sua caminhada. Bom, finalizando aqui a questão do pensar, do sentir e do agir, nós temos modelos mentais dentro da sociedade que influenciam a forma de pensar, que influenciam a forma de sentir, que influenciam a forma de agir. Na nossa sociedade capitalista, nós temos uma fábrica de cultura, e daí o motivo pelo qual a nossa sociedade ela é induzida a pensar, por isso que vocês escutam as expressões gado e rebanho, quando a questão é relacionada à política, à opinião disso ou daquilo outro, porque aquela pessoa está contaminada pela mídia, está contaminada pelo programa de TV que ela assiste, ela está presa naquele mundinho, ela já é uma pessoa cega, ela não consegue enxergar as coisas que estão acabando com a sua própria vida. Então o pensamento dela é muito limitado, ela realmente não vai expandir. E o sentimento dela é um sentimento de sofrimento, de sofrência, é um sentimento de que a vida não vale a pena, de que a vida é ruim, que é sofrimento para lá, para cá, isso, aquilo, outro. E as atitudes no agir dessa pessoa são sempre atitudes deploráveis, fracas e pobres. Os resultados, nós já sabemos, a infelicidade. As pessoas, elas geralmente bebem muito, não que eu tenha nada contra a bebida, mas se você observar o ritmo da nossa sociedade, é mais ou menos assim. As pessoas trabalham onde elas não querem, elas têm a vida que elas não gostariam de ter, elas estão casadas com pessoas que elas não amam, elas vivem se consolando, ouvindo músicas que retratam o sofrimento, a paixão, ou estão pensando em uma paixão que o fez sofrer, ou estão sofrendo pela atual ou pela situação real. E elas vivem isso durante a semana. Por isso que a expressão sextou ganhou notoriedade na nossa sociedade. Sexta-feira é o dia em que abre os portões do inferno.
eu vou sair então daquele sofrimento, daquela minha vida de que não vale nada, e as latinhas e os fardinhos de cerveja são os elementos que vão ajudar esse meu corpo tão sofrido a dar um pouco de conforto para essa minha pobre alma que está sofrendo por um espírito abandonado que não tem salvação. Fica aí a dica para você refletir se a sua vida está caminhando nessa direção. A solução é autocuidado e talvez aquilo que você chama de milagre é algo que possa ser feito por você em especial.